Olá, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Primeiramente, eu agradeço a Deus porque por ter vocês como os meus alunos, a cada comentário, a cada inscrito, a cada like, eu agradeço muito a Deus. Nós chegamos em 730 inscritos. Nossa, só Deus sabe a minha felicidade, a minha alegria em poucos meses. Agradeço muito também a Deus por vocês. E para vocês terem ideia, essa aula já estava gravada, eu gravei a aula, só que quando eu fui ver a aula, o áudio não tinha pego. É, isso mesmo, o áudio não tinha pego. Deixa eu até confirmar aqui, ó. Isso, conectado. O áudio não tinha pego. Aí eu falei, gente, tinha dado 28 minutos de aula. Eu falei, ai, gente, mas eu vou gravar de novo, porque pelos alunos compensa. Gente, deixa eu só aqui pedir licença para você, só para renomear o meu nome, porque está como o nome do meu pai. Rebeca Costa. Pronto, pronto. Aí para aparecer para vocês. Prof. Rebeca Costa. Vamos lá, gente. Bom, na aula 3, a aula de hoje, nós vamos tratar de dois assuntos que eles estão lá no tópico 5 do seu edital, que é acerca da desconcentração administrativa e a descentralização. Onde eu tenho isso, Rebeca? Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, já tô com o list. Ó, conhecimentos básicos sobre administração. Aí vem desconcentração, então desconcentração e descentralização. O que está em vermelho foi o que nós já vimos. O LIMP dos princípios fundamentais da administração e o poder de polícia, tá? Então vamos lá, gente? Pois bem, vamos entender que quando eu falo das formas de desenvolvimento da função administrativa, vamos conceituar como duas formas que eu tenho especiais. Quais são elas? Eu tenho a descentralização e a desconcentração. Aí você pode falar, Rebeca, nunca vi, nunca ouvi, não sei quem é. Calma, por quê? Eu vou trazer exemplos, trouxe cerca de 10 questões, sempre lembrando que eu me utilizo dessa doutrina de direito administrativo que eu amo, graças a Deus. Nossa, a doutrina é maravilhosa, de direito administrativo, e eu trouxe mais ou menos 10 questõezinhas para que nós venhamos treinar, fechou? Então, eu posso ter essas duas formas de exercício da atividade da administração. Então, eu tenho as formas de desenvolvimento, descentralização e a desconcentração. Ok, gente? Ok. Vamos entender, no primeiro momento, que eu tenho uma forma natural da administração desenvolver a sua função. Vamos imaginar a mãe de vocês. Vamos imaginar as nossas mães. Cada mãe tem uma atividade dentro da casa que gosta mais de fazer e ela gosta de fazer aquilo. Ou seja, ela está fazendo uma atividade centralizada. Por quê? Porque pensa sua mãe como administração. Ela é administração pública direta. Ela realiza aquela função, só ela centralizada. Ela faz, ela realiza aquela função administrativa. Ninguém realiza por ela. Ela própria que faz. Só que aí, pensa o seguinte: eu tenho uma forma diferente de se exercer essas funções. E nós temos a descentralização e a desconcentração. No âmbito da descentralização, essa atividade descentralizada, pensa o seguinte: a sua mãe é a administração. Só que aí o trabalho de casa dela tá muito puxado. Tá muito puxado.
Ela transfere esse trabalho para uma outra pessoa de fora. Consegue entender? Então vamos supor que ela, só para vocês entenderem, ela contrata uma empregada do lar, uma doméstica. Entendeu? Ela transfere aquela função que ela fazia. É isso que vai acontecer na descentralização. Por quê? Quando eu falo de uma atividade, uma função descentralizada, eu tenho uma forma de prestação. Primeiro ponto, é uma forma de prestação que também é prestada. Essa forma de prestação, ela é deslocada. O que te dá a entender de deslocamento? Eu estou aqui na rua A, eu me desloco para a rua B. Então, há esse movimento, essa transição de função. Então, é deslocada. Eu vou fechar aqui, gente, porque, né? Enfim, como eu sempre falo, eu moro em vizinhança. Eu moro na cidade, então, né? Eu moro na vizinhança. Tem os barulhos, enfim. Então, eu transfiro, eu desloco para uma outra pessoa jurídica, integrante da administração indireta ou delegatários. Rebeca, o que é administração direta e indireta? Calma, nós vamos entender, porque nós vamos ter uma aula só disso. Mas a princípio, o que você precisa entender? Na descentralização, eu tenho esse deslocamento da administração pública direta, dessa função da administração pública direta, para a administração pública indireta. Aí eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, quem seriam a forma direta? Vou até coloquei aqui na listinha para não esquecer. Autarquias, as fundações, as sociedades de economia mista, etc. Então, por exemplo, o mais comumzinho, a autarquia faz parte da administração pública indireta, não direta. Direta seria a própria administração. Então, quando eu tenho essa descentralização, eu desloco essa forma de prestação, essa função, para uma outra pessoa jurídica da administração indireta. Fechou? E nisso, nós precisamos entender quais são essas formas. O que eu posso, eventualmente, descentralizar? O que eu posso descentralizar nesse sentido? Eu tenho a forma de deslocamento, de distribuição ou de transferência. Então, eu posso tanto deslocar, tanto distribuir e transferir o exercício da função administrativa direta para indireta. Só que nesse entendimento, nós precisamos ver que eu tenho duas transferências. Eu posso ter a transferência da titularidade e execução ou apenas da execução, tá? Onde eu vou ter isso? Isso aqui vai ser mais para frente, né? Enfim. Então, o que eu tenho? Muitas das vezes eu tenho esse deslocamento, essa transferência, no caso aqui, tá? A transferência, eu tenho a titularidade ou a execução. E mais à frente, na verdade, eu já vou citar aqui agora, né? Eu vou citar mais à frente, que aí já vai encaixar com outro exemplo. Para vocês entenderem, quando eu tenho essa transferência da titularidade, então aquela administração indireta passa a ser tanto titular quanto da parte para a execução, ou quando eu tenho apenas a transferência da execução daquela função administrativa. E aí eu te faço uma pergunta que já foi cobrada em prova. Quando eu falo da descentralização, eu falo em uma hierarquia. Então, por exemplo, eu tenho aqui a administração direta transfere ali a função, enfim, para indireta. Existe uma hierarquia entre as duas? O que você acha? Entre aquela que transferiu e aquela que recebeu a transferência? Isso já foi cobrado em prova, tá? Cuidado. Eu não tenho hierarquia entre quem transferiu e quem recebe essa transferência. Entre a descentralização, eu não tenho hierarquia.
O que eu tenho na descentralização? Eu tenho apenas uma vinculação para fins de controle de fiscalização do serviço que foi descentralizado. Ou seja, eu não estou em uma situação hierárquica. O que eu tenho aqui é um controle fiscalizatório, uma vinculação desse controle de fiscalização desse serviço. Então, eu só vou ter o controle de fiscalização do que foi descentralizado, daquele serviço, daquela função que foi descentralizada. Então, eu não tenho hierarquia na descentralização. O que eu tenho é um controle de fiscalização daquele serviço que foi descentralizado. Como funciona, como ocorre, quais são as formas de descentralização? Eu tenho duas. Eu tenho a outorga e a delegação. Na outorga, eu tenho a transferência tanto da titularidade daquela função, quanto da execução de determinada atividade. Já na delegação, eu tenho apenas a execução da atividade sendo transferida. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês para ficar mais claro. Por exemplo, na outorga, que eu tenho a transferência da titularidade da execução. Por exemplo, transferência da titularidade da execução do serviço de fiscalização e sanções a infrações de trânsito para uma autarquia municipal. Então, uma autarquia indireta, tá? Então, eu estou falando de uma administração indireta. Ou uma empresa pública municipal, que passará a exercer todos os poderes típicos do Estado, podendo exercer o poder de polícia, que nós falamos na última aula, tanto no ciclo referente à fiscalização como sanção. Ou seja, a titularidade dessa fiscalização ela foi transferida junto com o poder de execução daquela atividade por parte, como diz aqui, dessa fiscalização de trânsito, tá? Já na delegação, olha o que eu tenho. A transferência da execução do transporte coletivo urbano pelo município, mediante contrato de concessão para que o particular preste esse serviço essencial. Então, por exemplo, na delegação, apenas a execução da atividade. Já na outorga, eu tenho transferência tanto da titularidade e execução, ok? Como então nós trouxemos aqui o exemplo das infrações de trânsito, tá? Ok? Bom, falando da desconcentração, é mais simples de se entender. Rebeca, nós falamos muito da descentralização. Sim, a desconcentração é simples. Pensa no caso das mães. A mãe vira e fala: Nossa, eu estou esgotada, cansada, eu não aguento mais fazer tudo isso sozinha. Eu vou desconcentrar, eu vou distribuir funções para as pessoas que estão dentro da minha casa. Eu não vou passar, não vou transferir para uma pessoa lá fora. Eu vou distribuir para os de dentro. Ou seja, tá o pai, tá o filho, vou distribuir para os dois. Percebe? Todos estão dentro da mesma pessoa jurídica. Pensa, né, que aqui, né, imagina, pensa que é a casa, o apartamento, enfim, a pessoa jurídica. Foi distribuída a função dentro da mesma pessoa jurídica. Eu não descentralizei, eu não falei, ó, aqui, ó, ou você aqui, ó, vou te transferir. Não, não fiz isso. Então, na desconcentração, eu tenho uma distribuição de funções dentro da mesma pessoa jurídica. Por meio dos órgãos, nesse caso, havendo transferência com hierarquia. No caso da desconcentração, que eu tenho essa transferência dentro da mesma pessoa, eu tenho transferência com hierarquia. Cuidado! Descentralização não tem hierarquia, eu tenho vínculo de controle fiscalizatório. Na desconcentração, eu tenho a distribuição com hierarquia. Ok, isso precisa ficar gravado, porque isso já foi cobrado em prova. Eu não quero que você, pelo sim, pelo não, no sentido de, ai, não vai cair. Eu quero que você entenda isso.
Vamos treinar com questões? Vamos treinar com questões. Primeira delas, todas as questões estão atualizadas, então não vamos perder tempo. Com base no conceito de descentralização na organização da administração pública, assinale a alternativa correta. Letra A. Descentralização é o conceito que envolve a distribuição de competências de uma para outra pessoa, física ou jurídica, caso em que não se mantém entre essas pessoas relação de hierarquia. Letra B. A desconcentração e a descentralização não têm como propósito a racionalização do desenvolvimento da prestação da atividade do Estado. Letra C. A descentralização é a repartição de funções entre vários órgãos despersonalizados de uma mesma administração e sem quebra de hierarquia. Letra D. O objetivo da descentralização é descongestionar, ou seja, tirar do centro um volume grande de atribuições para permitir o desempenho mais adequado e racional. Ou letra E. Na descentralização não há criação de outras pessoas jurídicas, mas a atribuição de determinadas competências a serem distribuídas dentro de uma única pessoa jurídica? E aí? Deixa eu limpar aqui para vocês. Ficou bem rabiscadinho, né? Se fosse vocês lá na sua prova, diante de tudo isso, olha, só com essa aula aqui você conseguiria matar todas as questões que nós vamos ver aqui. Gente, letra A, sem sombra de dúvidas. Eu tenho o conceito que distribui competências de uma para outra pessoa, física ou jurídica, e eu não tenho relação de hierarquia, tá? Então, ó, não tem como propósito racionalizar? Descentralização. Eu tenho dentro da mesma administração? Não. E eu não tenho aqui sem quebra de hierarquia, ou seja, não tem uma quebra de hierarquia na descentralização, eu não tenho, tá? Ok? Descentralização, eu não tenho essa hierarquia. Aí tá aqui. O objetivo é descongestionar, tirar do centro, para permitir o desempenho mais adequado. Na descentralização, a criação de outras pessoas, determinada competência distribuída dentro de uma única pessoa, não. Tá? Letra A. Visando aperfeiçoar o sistema de controle interno, estado X, aqueles casos, né? Mas já traz um casinho para você. Nem sei se essa palavra existe, mas enfim. Atendendo ao princípio da eficiência, nós falamos, né, na primeira aula, subdividiu, então aqui, ó, subdividiu o órgão do planejamento e projetos em dois novos órgãos. Então, vamos lá. Eu tenho o órgão de planejamento e ele foi subdividido em dois, que é um do planejamento e outro de projeto. Então, eu tinha o órgão de planejamento e projetos, e ali ele se subdividiu em um de planejamento e outro de projeto. É chamado, conforme a doutrina de direito administrativo, em que há distribuição interna de competência dentro da mesma pessoa jurídica. Aqui, você não teria nem muito o que pensar. Falou de distribuição interna, o que eu tenho? Desconcentração. Porque eu tenho, olha aqui, nem precisava você ler o caso, claro, vai ler, mas eu digo assim, né? Só com o finalzinho ali, distribuição interna. O que eu tenho na distribuição interna? Desconcentração. Não tem muito que de enigma. Desconcentração dentro da mesma pessoa, no caso aqui, né, dentro da administração. É uma transferência interna de competência. É uma transferência interna na administração e não fora para a administração de direito. É dentro, tá? Bom, com o objetivo
de conduzir ações voltadas para o planejamento e o desenvolvimento urbano e ambiental do município, a então Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo do município Alfa foi reestruturada e desmembrada em duas secretarias, quase a mesma coisa, né? Uma de meio ambiente, recursos hídricos e sustentabilidade, e outra de urbanismo e mobilidade. O fenômeno administrativo narrado representa um processo conhecido por desconcentração, descentralização, privatização, participação popular e concessão. E aí? Foi reestruturado, desmembrado em duas secretarias. Eu estou falando de desconcentração. Percebe? Eu tive uma divisão mesma, dentro da mesma, interna, mesma secretaria, tá? De uma forma interna. Essa questão aqui, gente, da FGV, foi uma questão, todas as questões eu faço, tá? Não vem achando que ela só traz, não, eu faço todas essas questões. Essa questão aqui foi a que eu mais assim, fiquei pensando, tá? Parei, olhei, analisei. Por quê? Porque ela é uma questão um pouco confusa. Você tem que olhar, parar, colocar a barba de molho e pensar, deixa eu ver como que eu vou resolver essa questão. É difícil? Não. Se você tiver estudado. É o que nós estamos fazendo aqui. Mas você tem que tomar cuidado para você não se confundir. Vamos lá. Vamos responder junto. Essa aqui nós vamos fazer juntos, tá? Antônio, ele é estudante de Direito. E ele questionou o seu professor de Direito Administrativo a respeito do enquadramento no âmbito da administração pública do Estado Alfa em três estruturas. Primeira delas, eu tenho uma Secretaria de Estado de Educação. Segunda, eu tenho uma autarquia beta. Beta é o nome público. Autarquia. O que nós falamos que é autarquia? Indireta, administração direta. E divisão de desempenho da Secretaria de Estado de Educação. Subordinada à diretoria de ensino. E esta ao secretário de Estado. O professor de Antônio respondeu corretamente que a estrutura 1 é exemplo de. Gente, estrutura 1. Pensa comigo. Eu estou falando de uma secretaria de educação. O que seria a Secretaria de Educação? Indireta? Desconcentrada? Direta? Centralizada? E aí? 2. Autarquia beta. Eu falei que a autarquia beta é o quê? Indireta. Ok. Se eu falo indireta, eu falo de desconcentração administrativa. Por que eu não falo? Porque na desconcentração interno da administração e indireta administração seria a desconcentração. Então, A você já está. Vamos ver a B. A administração indireta, enquanto 2 e 3 são exemplos de administração descentralizada. E aí? Ó, essa aqui você também já poderia cortar, porque a 3 me fala a divisão de desempenho da secretaria interna. Subordinada. Onde eu tenho subordinação? Desconcentração. Não na descentralização. Descentralização eu não tenho hierarquia. Nós não falamos isso? Pode cortar. C. Administração direta. Será? 2. Administração descentralizada. Faz sentido, né? Porque estou falando de uma indireta. E a 3 seria uma desconcentração administrativa. Vamos colocar uma interrogação nessa aqui, vamos ver as outras? Vamos lá.
Descentralização administrativa, eu falo que a Secretaria de Educação, será que ela é uma descentralização? Aqui eu só tenho essa informação, Secretaria de Estado de Educação. O mesmo ocorrendo com a 3? Não. A 3, não. Enquanto a 2, exemplo de administração direta, não. A 2 nós já vimos que é indireta. Letra E. A administração centralizada, o mesmo ocorrendo. Aqui, ó. Ó, centralizado. Você poderia ter falado, Rebeca, mas é a administração que vai exercer. Ok. Mas o mesmo ocorrendo com a 2? Enquanto a 3 é exemplo de administração descentralizada? Não. Letra certa aqui, a nossa única correta é a letra C de casa, melhor, C de certo. Secretaria de Estado, administração direta, autarquia descentralizada e a 3 é uma desconcentração administrativa. Tá bom? Deixa eu apagar aqui para mudar. E essa luz tá bem no olho, gente. Nó! Que alívio! Peraí, gente. Ah, travou aqui meu mouse. Pronto. Tinha travado meu laser aqui. Na estrutura administrativa do Poder Executivo de determinado ente da federação, então, né, União, Estados, enfim, DF, municípios, existe a Secretaria de Obras, onde funciona a Superintendência de Planejamento. Na criação desse órgão, foi exercido o seguinte mecanismo de organização da administração. Então, eu falo de uma estrutura, existe uma secretaria, e aí? Estatização? Concentração? Centralização? Descentralização ou desconcentração? Desconcentração. Vamos lá. O fenômeno organizacional da administração pública se caracteriza pela distribuição das atividades em um núcleo central para setores periféricos dentro de uma mesma entidade. Então, o que eu estou falando aqui? Ó? Um fenômeno organizacional. Então, qual que é a sua característica? Distribuição da atividade de um núcleo central. Então, aqui, né, para a mesma pessoa. Então, aqui é como se fosse distribuição, tá? Não ficou muito legal esse desenho, ficou muito nítido. Eu tenho uma distribuição de atividade de um núcleo central dentro da mesma entidade. O que eu tenho? Desconcentração. Fechou? Última questão. Assinale a opção correta acerca da organização da administração pública. Letra A. Os entes administrativos criados pela administração pública são seus integrantes razão por que se subordinam a ela. B. A administração pública executa suas atividades de forma direta, mesmo quando atua de forma descentralizada? Não sei. Letra C. Pela desconcentração, a administração pública distribui internamente sua atividade a partir da criação de órgãos sem hierarquia. Eu tenho hierarquia na desconcentração e na descentralização que eu não tenho hierarquia. Letra D. A descentralização administrativa ela pode ocorrer tanto por outorga ou por delegação? Ou a letra E. A administração indireta, ainda que composta por entidades que possuem personalidade jurídica própria, é produto da centralização administrativa? Será, gente? Letra D de dado. Tá bom? Bom, pessoal, deixa eu ver aqui. As questões se encerraram mesmo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer coisa eu estou à disposição. A nossa aula de número 4, nós vamos dar seguimento dos nossos estudos. Eu vou ver o que eu vou trazer para vocês. É bem provável que nós venhamos discutir um pouquinho acerca da administração pública direta, indireta, ou que eu venha trazer dentro de alguma aula, tá? Venha abrir um tópico ali para não criar uma aula exclusiva só para essa aqui, tá? Deixa eu olhar uma coisinha aqui no edital de vocês. Deixa eu até ver aqui, ó. Ó. Falamos então aqui da desconcentração, descentralização. Vou ver se eu faço isso. Nós temos os cargos de comissão, processo administrativo. Isso mesmo. Vou ver o que eu trago para vocês, porque eu quero fazer um material bem, bem bacaninho. Tá bom, pessoal? Bom, que Deus abençoe e até a nossa próxima aula. Um grande abraço, fique com Deus. Até lá. Tchau, tchau.